esse pastor que o Adnet inventou, existe mesmo? Vamos falar do Marcelo Adnet, falando dos crentes, falando de pastor. Esse é mais um Vitor Fontana Reage. Eu acho que eu vou chamar assim esse quadro. Me diz como que você quer que chame o quadro de reacts aqui do canal, porque virou institucional. Sexta-feira é dia de reagir a algum vídeo pela internet por aí. Esse daqui foi enviado pelos membros do canal. Se você ainda não é um membro, você não precisa se tornar. É um convite que eu faço só para quem acompanha o canal há bastante tempo e acredita de alguma maneira naquilo que a gente está fazendo por aqui. Mas, claro, se você quiser se tornar um membro, você pode se tornar um membro. Eventualmente eu converso com os membros no grupo de WhatsApp, na aba da comunidade, e o vídeo de hoje foi sugerido por um deles. Eu não lembro mais qual. Desculpa, eu não lembro quem foi que mandou esse. Depois eu descubro aí e agradeço, tá bom? Mas esse aqui foi sugerido por um membro, é o Marcelo Adnet, falando de um filme dele que esteve em cartaz aí no mês de janeiro, não sei se ainda está, Nas Ondas da Fé, que conta a história de um rapaz que se torna pastor, e ele é o roteirista, o Adnet, ele é o dono do argumento do filme, e ele ajuda a escrever o roteiro também, a ideia foi dele, e ele é também o protagonista, ele é o ator principal, ele faz o personagem protagonista da história, que é o Rickson, esse pastor que se torna evangélico e pastor uma vez que ganha uma oportunidade numa rádio evangélica, por isso, Nas Ondas da Fé. E aí ele foi lá no Podpah, e eu já vou avisar que no meio das coisas que o Igão e o Mitico, eles falam, às vezes aparece um outro palavrão, acho que o Adnet fala também, eu não vou tirar os palavrões, afinal de contas, primeiro que eu não tenho tempo, segundo que eu não vou te escandalizar, porque no teu cotidiano você ouve as pessoas falando palavrão. Não sou eu que estou falando, são eles, então seja adulto, tá? Pois é isso aí. E que mais que eu ia falar? Já até esqueci por causa dessa história. Ah, sim, ele foi lá no Podpah e falou do filme. E ao falar do filme, ele falou um pouco dos evangélicos. Eu acho que vale a pena reagir a esse trechinho do Adnet para a gente falar um pouquinho sobre evangélicos, sociedade, vocação pastoral. Tem bastante coisa legal para fazer, tá certo? Antes de mais nada, olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, eu não poderia deixar de fazer esse bordão que acompanha esse canal, então, mais uma vez, cara, se inscreve, a gente tem react toda sexta-feira e a gente fala de Bíblia, de teologia, todos os dias por aqui, então, se você quer conteúdo com alguma profundidade, com estudo, com preparo, cara, isso é o que eu vou garantir. Não garanto que eu vou te agradar. Eu garanto para você que o conteúdo que você vai ver aqui tem preparo, tem teologia bem estudada, tem aprofundamento bíblico. Fora isso não posso te prometer nada, mas vamos reagir a Podpah. Podpah, Igão Mítico, ou como diria Igor Guimarães, Mítico, e Marcelo Adnet. Vamos lá, vamos botar na tela primeiro, antes de mais nada. Então, tá na tela. Olha o Igão aí. Olha o Igão aí. Igão, estamos perto aqui, hein? Tradição de Osasco aí, representada tal. Eu não moro em Osasco, mas moro do ladinho. Jaguaré. Vamos lá, vamos ver o Igão aí. E aí acontece o seguinte também, eu quis contar essa história porque a elite, da onde eu tô agora, ela olha o evangélico com muito preconceito. Olha aí, ó. Tem aí já uma boa intenção do Adnet. Ele está querendo contar essa história porque ele percebeu o óbvio, que a elite olha o evangélico com muito preconceito. Então, o César Caleron, você pode aprender aí com o Adnet, tá? Que o teu mote, que é o problema da elitização e tal, né, César? E eu acho que você está certo em denunciar
essa elitização que você denuncia. Talvez os nossos pressupostos não sejam exatamente os mesmos, as nossas preferências políticas talvez não, mas você é um cara inteligente. Eu nem sei se o César Caleron está assistindo esse vídeo aqui, mas eu fiz o meu primeiro react, era do Caleron lá atrás. Se você não assistiu, assista, que é disso que eu estou falando. Mas olha só, dizer que os evangélicos provocam a elitização tem uma certa dose de verdade, mas do jeito que o César fazia, elitiza as coisas ainda mais, porque a elite tem um certo preconceito com o evangélico, e aqui o Adnet vai tocar nisso. Pelo menos isso o Adnet percebeu, e ele tem essa intenção de tentar desmistificar. Será que ele consegue? Ah, o evangélico é um otário, o evangélico é um gado, o evangélico é isso, é aquilo. Tá bom, pode até ser isso também, mas ao mesmo tempo o evangélico, cara, ele tá ali por um motivo. Ok, pode até ser que ele seja um gado, pode ser que... E assim, ó, vamos lá. O preconceito que as pessoas têm com o evangélico, pô, eu sou evangélico, eu sou cristão desde os meus 17 anos de idade, que foi quando eu comecei a andar com Cristo. Mas evangélico eu sou 39. Tô ficando velho, quase 40. E, cara, a gente dá motivo pra galera olhar mal, entendeu? Pra galera olhar torto. A gente dá motivo para termos problemas com a percepção pública de quem nós somos, como grupo. Isso não anula o fato de existir, sim, um preconceito, às vezes, bem desproporcional. E o que eu tenho falado nesse canal, desde o começo, quando eu abordo esse tipo de assunto, que não é o assunto principal do canal, vocês sabem, é que o preconceito contra o evangélico, numa certa medida, é preconceito contra pobre. Porque, de maneira geral, o evangélico visível para a sociedade, o evangélico visível para quem é de classe média alta no Brasil, é o evangélico pobre. Porque o protestante de classe média alta, a pessoa rica que se tornou evangélica, nos círculos sociais delas, que são eventualmente seculares e tal, essas pessoas geralmente mantêm a sua fé no privado. Geralmente. Né? Não se faz alarde desse tipo de fé. E, demograficamente falando, em termos de número, o fenômeno evangélico de crescimento no país, quando eu era criança, os evangélicos eram uma parcela muito pequena da sociedade brasileira, né? E houve um fenômeno de crescimento evidente. Esse fenômeno de crescimento acontece nas parcelas mais pobres da população, de maneira geral. De maneira geral. Estou fazendo uma generalização aqui, é claro. Evidentemente que existem aquelas igrejas que têm como público, como foco, bairros mais elitizados, ou pessoas que sejam novos ricos, ou até famílias tradicionais, enfim. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas, de maneira geral, o fenômeno ele é um fenômeno de massa. E sendo um fenômeno de massa, ele vai alcançar muita gente, como é a maioria dos brasileiros. E a maioria dos brasileiros é pobre. E aí o preconceito contra o evangélico é um preconceito meio que de classe, é um preconceito contra o pobre. A frase que eu ouvi quando eu estava na faculdade, né? Vitor, você é tão inteligente e é evangélico, não faz sentido. O evangélico é a religião da minha empregada. Fecha aspas. Isso é mais do que preconceituoso. Isso eu nem sei dar nome para essa frase. Minha frase que eu ouvi quando estava na faculdade, né? É de um preconceito de classe monumental, né? Aliás, parte do pressuposto que a empregada dele não é inteligente, que as empregadas não são inteligentes. Tem muita empregada por aí que, se tivesse oportunidade que esse cara que me falou isso teve, seriam muito mais bem-sucedidas do que ele é e foi. Né? Ou muitas pessoas que hoje trabalham no serviço doméstico, que é um trabalho tão digno quanto qualquer outro, né? Trabalham no serviço doméstico, que é tão digno quanto qualquer outro, em outros contextos, com outras histórias de vida, estariam aí na academia produzindo, na academia que eu quero dizer, na universidade, né? Produzindo, dando aula, e uma boa parte desses meus amigos de faculdade era gente, do ponto de vista cognitivo, medíocre, com algum nível de esforço ou algum nível de privilégio que permitiu que eles fizessem faculdade.
mas é só mais um na fila das 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, e não tem problema ser medíocre do ponto de vista cognitivo. É a mediana, é a maioria, é normal. O problema é assumir que, ai, Vitor, você é tão inteligente, como que você é evangélico? Ou seja, evangélico é coisa de gente burra, porque é coisa da minha empregada, e o povão é burro, é esse o raciocínio do cara. Então, no fundo, o preconceito contra o evangélico é preconceito contra a gente pobre. Tem muito disso. Ele tá ali porque no bairro dele não tem cinema. E aí o Adnet tá falando, não, mas você tem que ver o motivo pelo qual o cara se torna evangélico. Ele tá ali porque no bairro dele não tem cinema. Não tem teatro, não tem livraria, não tem centro cultural, não tem um shopping, não tem uma galeria, tem igreja e bar. Ou seja, no bairro dele não tem opções para a vida dele fora do trabalho, tem igreja e bar, ele vai para a igreja. E aí é uma visão elitista, é uma visão... O próprio Adnet que está tentando quebrar o estigma, ele é incapaz de conceber uma pessoa que tenha acesso a essas coisas e se torna evangélico. Ele se torna evangélico porque ele não tem essas coisas. Afinal de contas, se ele tivesse Vinícius de Moraes, Toquinho... Deixa eu falar um negócio pra você, cara. Provavelmente, tá? Provavelmente, na minha vida, eu fui menos a teatro que você. Eu não sou ator. Verdade. Eu tinha acesso. Provavelmente também eu li mais do que você, Adnet. E eu sou evangélico, bom dia. Provavelmente eu conheço mais bibliotecas que você, Ednei. E eu sou evangélico, bom dia. Então, a intenção da Adnet é boa, mas você percebe que você não consegue tirar o preconceito da noite pro dia do cara do Leblon. Tá? Do cara estereotípico do Leblon. É óbvio que no Leblon há pessoas que não pensam dessa forma, e é louvável que o Adnet queira mudar a cabeça dele e até dos outros, entendeu? Mas assim, o pior não é o cara desconsiderar um privilegiado como eu se tornar evangélico sendo um privilegiado como eu sou. Isso não é o pior. Porque é isso, eu sou um privilegiado que é evangélico, ponto. Mas o pior é você desconsiderar que a pessoa pobre, que talvez não tenha tido acesso a parques, teatro, cinema, biblioteca, o que for, se torna evangélico por uma questão transcendental dela. Por uma questão de experiência de vida dela, com Deus, com Jesus. E fim. E uma boa parte dessas pessoas é isso. Não sei dizer quantas, porque eu não estou dentro das pessoas para saber. Mas é desconsiderar o fenômeno transcendental, o fenômeno metafísico, o fenômeno espiritual. Né? E desconsiderar também que a pessoa da comunidade, da favela, da periferia, dos distritos mais pobres de uma cidade do interior, que de repente não tem acesso a essas coisas todas, indivíduos que não tiveram esses privilégios, eventualmente se esforçam e muito para poder ter acesso a essas coisas, têm acesso a essas coisas e ainda assim são evangélicos. Quantos não são os universitários com os quais eu trabalho que, por causa da inclusão universitária que aconteceu aí nos últimos 20 anos, com cotas para quem vem no ensino público, ou com cotas raciais, que ainda não incluiu todo mundo, o problema educacional no Brasil também é um problema educacional, ou principalmente é um problema educacional de base, não vou entrar nesse mérito aqui, mas quantos não são os universitários que eu conheci por causa do tipo de trabalho que eu tenho ao longo dos últimos 5, 6, 7, 8 anos, que vieram desses contextos comunitários ou de periferia sem acesso, que tiveram acesso na universidade pública, e que resolveram fazer pesquisa, e que são mentes brilhantes, e que têm uma declaração de fé evangélica.
Então, o fenômeno evangélico, ele precisa ser estudado, ele precisa ser entendido, ele está se tornando objeto de estudo da academia e de tentativa de compreensão das artes. Isso é um fenômeno positivo. A disposição do Adnet é uma disposição boa. Boa. Pode ser imprecisa? Pode ser imprecisa, mas é uma disposição boa, elogiável. Mas é um fenômeno complexo e multifatorial, gente. E para a gente entender o que está acontecendo, e claro, esses setores da sociedade estão querendo entender o movimento evangélico por causa da influência política que ele passou a exercer, evidente. E tá tudo bem, tem que fazer isso mesmo. Mas precisamos reconhecer que nem nós mesmos, evangélicos, entendemos tão bem assim como esse fenômeno como esse fenômeno veio a existir, como o evangelicalismo cresceu da forma que cresceu. A gente conhece algumas das coisas que originaram essa onda evangélica, para ficar no termo das ondas da fé que o Adnet propôs para o nome do filme dele. Então, sim, a gente sabe algumas dessas coisas, a gente não sabe tudo, a gente não mensurou direito ainda, a gente não sabe quais são os elementos que são principais, quais são acessórios ou periféricos. Precisa ser estudado, mas o ponto de partida do estudo tem que ser, é um fenômeno complexo e multifatorial. Não é uma coisa, a igreja está onde o Estado não chegou, o clichê, que é um clichê que eu até repito, porque ele é em parte verdadeiro. A igreja chega onde o Estado não chega e por isso tem tantos fiéis assim e tal. Isso é em parte verdade, mas ele não dá conta da realidade brasileira. Ele não dá conta da realidade brasileira. Mas vamos lá, ele vai falar do pastor aqui, eu acho isso legal. Na quebrada, a igreja evangélica, mano, pode ser de portinha de garagem. É a que vai abrir porta pro cara que é bêbado, o músico, pro cara que tá fudido. Eu fui 2 vezes na Igreja Universal. O Mítico falou um negócio que não apareceu aqui, ele falando, né? O Igão tava no clichê, né? Abre a porta para todo mundo, pro bêbado, e aí talvez ele fosse falar pro drogado, talvez o Igão acaba que não fala. O Mítico adiciona um negócio que eu acho fantástico, abre porta pro músico. A gente fala muito pouco da influência evangélica na profissionalização de gente que mexe com música, gente. Como é importante isso, como isso influencia o Brasil, como isso faz parte da cultura brasileira. Tá cheio de disco por aí. Eu trabalhei numa gravadora secular, quem conhece minha história sabe, né? Não foi na área artística, foi na área de novos negócios, né? E aí eu ainda falo disco por causa disso, que eu trabalhei, nem tem disco mais, mas tá cheio de álbum por aí, gravado, de músico grande, de artista brasileiro importante, secular e tal, que os músicos contratados, tudo tem o pé na igreja, veio da igreja ou ainda está na igreja porque aprendeu a tocar na igreja, teve acesso ao primeiro instrumento musical na igreja. Né, o Mítico adiciona isso daí, é um negócio relevante. E aqui em Botafogo, na São Clemente. Eu fui lá na Igreja Universal, o culto ali com seus altos e baixos, mas tinha uma coisa foda, que era assim, tinha alguns mendigos sentados. E eles não são discriminados ali. Então, porra, você fala assim, cara, eu tô num lugar, eu sentado, eu que era na época que eu ia lá, de classe média, sou de classe média, do meu lado tem um mendigo e a gente é tratado igual. Isso é do caralho. Deixa eu falar um negócio pra vocês, gente. O Marcelo Adnet, ele foi, talvez, no pior dos nossos testemunhos, na Igreja Universal. E no pior dos nossos testemunhos, ele é capaz de enxergar algo de positivo. Olha só que coisa legal. Que talvez não fosse visto numa igreja histórica. Que talvez numa igreja protestante histórica não fosse visto. Então, talvez você esteja aí com o coração prestes a fazer um vaticínio contra o Adnet por causa do preconceito dele que a gente acabou de expor. Joga toda essa raiva fora e se encha de ímpeto para pensar em si mesmo e talvez na sua igreja. Será que na sua igreja, se o Adnet entrasse, ele teria essa experiência que ele teve na Universal de sentar e ter o mendigo lá junto com ele? Será que isso aconteceria? Será que rola? Vitor, você está defendendo a Universal agora? Não, estou dizendo que você é pior que ela. Não estou defendendo ninguém, não.
Não estou dizendo que você é pior que ela, você sabe, né? Estou dizendo que nesse aspecto específico, talvez, eu não sei, eu não conheço a sua vida nem a sua igreja, talvez a gente esteja devendo. E aí? Velho, qual é o lugar que aceita um mendigo nas cidades grandes hoje? Nenhum. Nenhum. Então, nem na ponte os caras deixam mais ficar enfia a pedra. E aí o fenômeno evangélico cresce, vira político, braço político, bancada evangélica. E a gente que está do lado de cá do muro da cidade partida, do Zuenir Ventura, lá do livro que ele escreveu décadas atrás. Olha, o referencial que o Adnet vai recorrer é um referencial de gente esclarecida, de gente boa, tá? Isso aqui é legal. Ele tá usando como um referencial para tentar entender, quem sabe, essa tensão que existe entre pobre e classe média, especificamente no Rio de Janeiro. Ele tá usando Zuenir Ventura. Cara, Zuenir Ventura é uma das melhores leituras que você pode fazer para entender Brasil, para entender a realidade que você vive. Zuenir Ventura é repórter, escreve livros de reportagem e, cara, isso aqui é um bom referencial. Isso aqui é um excelente referencial, tá? Para entender Brasil é um bom ponto de partida. Que fala sobre um país, sobre a cidade Rio de Janeiro partida, mas isso é o país partido, né, cara? As elites e o povão. E a elite não entende o fenômeno, continua sem entender nada. Eu falei, pô, a gente tem que olhar por essa fresta de porta e entender que o fenômeno evangélico atrai muita gente boa. Muita gente boa. Olha só, por isso que eu tô falando, a tentativa do Adnet é boa, ela é saudável. Ela pode ainda não ter se libertado completamente dos preconceitos típicos do mundo secularizado contra o evangélico. Isso fica bem evidente naquilo que ele fala no começo. Mas a tentativa dele é de soltar amarras, e algumas amarras ele tá soltando aqui. Algumas amarras ele tá se desvencilhando. E ele está desvencilhando outras pessoas também. Num espaço público como é o Podpah, o maior podcast do país. Eu mesmo nunca tive a oportunidade de ir lá. Fui no Vilela, fui no Maurício Meirelles, mas no Podpah nunca fui. E, honestamente, pelo meu tamanho na internet, acho pouco provável que eu vá tão cedo. Mas, cara, isso é um bom serviço que o Adnet está fazendo. E parar com essa ideia de que evangélico é otário, é isso, é aquilo, é um povo que são todos otários e dão dinheiro para o pastor corrupto. Existe isso, existe, mas não é só isso. Então eu quis fazer esse filme para quebrar esse gelo. Existe isso? Existe. E você sabe que existe. O problema é que a gente parou de falar. Em algum momento, ali por... Cara, faz um tempo isso, mas ali por 2007, 2008, a liderança evangélica séria foi parando de falar de pastor corrupto e salafrário que adere à teologia da prosperidade, foi parando aos poucos de bater nesses caras para adotar um discurso de bater em político e em política. Por quê? Tem que perguntar para quem mudou esse jeito de ser. Mas 15 anos atrás, a turma tinha como objetivo denunciar falsos profetas. Esses falsos profetas começaram a virar gente conservadora de direita, com pauta política, e a gente que é protestante histórico, que também é conservador, eu que sou de direita desde sempre e tal, né? Desde sempre não, desde os meus 18, né? Desde os meus 18, mais ou menos. A gente que é de direita aí e tal, olha o cara e fala assim, e não é o meu caso, mas vários dos nossos protestantes históricos. Não, vamos parar de bater. Então você não vê mais o tradicional protestante histórico falar que Marco Feliciano tem problema, que Silas Malafaia tem problema, que a doutrina dos caras é complicada. São ladrões? Não sei. São criminosos? Não sei. Corruptos? Não tenho provas.
a teologia dos caras é uma teologia diferente daquela que o apóstolo Paulo nos ensina, sem sombra de dúvidas. E a gente foi parando de falar. E a gente foi parando de falar. Em nome de política. Então, o nosso protagonista, o Rickson, que eu faço, ele é um personagem muito legal, você torce para ele e em algum momento se corrompe dentro daquela narrativa e você entende ele. Fala assim, porra, tá, eu entendo. Um pastor chega um momento que ele quer pedir dinheiro mesmo para a igreja dele. O pastor chega um momento que ele quer mesmo pedir dinheiro para a igreja dele. Eu queria que essa sua generalização, Adnê, eu queria que ela fosse das mais imprecisas. Eu queria que essa sua generalização, Adnê, ela fosse uma mentira por tornar algo comum um fenômeno absolutamente raro. Não é. É extremamente comum. São todos? Não. Tem pastor que vive a vida inteira fielmente? Tem. É a maioria? Talvez seja. É a maioria absoluta? Não é. Não é. E então, existem as formas mais sofisticadas, belas, e as formas mais cruentas de se arrancar dinheiro do povo. Mas mesmo nos ambientes que se dizem cheios de governança e compliance e se dizem puros e a doutrina e tarará, 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 é razoavelmente comum você ver, sim, líderes que se deixam levar pelo anseio de ter as mesmas coisas que o membro mais rico da comunidade dele também tem, fazer as mesmas viagens, morar em casas tão grandes quanto, dirigir os mesmos carros. Acontece. É relativamente comum. É o caso do seu pastor, você que está me assistindo? Aí é você que tem que me dizer. Eu espero de verdade que não, porque eu conheço muita gente que não é assim. Muita gente. É a maioria? Acho que sim. É a maioria absoluta? Não sei. Não sei. Quando eu digo a maioria, acho que sim. Acho que a maioria não é de gente corrupta, não. Mas é aquela maioria absoluta, tipo 50% mais um, que você fala assim, 50% mais um é íntegro mesmo, sempre foi íntegro? Não sei. E ele apela. E a religiosidade não tem nada a ver com isso. Então, eu critico no filme os homens, a corrupção dos homens, mas não a fé. A fé, ela é sagrada mesmo. O que é alvo de crítica, eu quero criticar, eu quero quebrar esse tabu, não pode falar desse assunto, não fala sobre esse assunto de jeito nenhum. Eu quero falar. O muito proibido. louco, é muito... E aí eu acho que tem uma coisa que o artista tem uma capacidade de fazer que é peculiar do artista. Então é muito bem-vindo, mesmo que o Adnet não faça o melhor trabalho nisso. E honestamente, no caso do filme, é uma coisa de assistir e ver se o trabalho está bem feito ou não. Estou falando aqui, reagindo somente às declarações dele, tá? Mas o artista, ele tem uma capacidade diferente do resto das pessoas, dos agentes públicos, de discutir aquilo que ainda não está tão consolidado, de quebrar protocolos que estão lá muito bem estabelecidos.
Então, uma boa parte da resistência evangélica ao que o artista faz é o fato dele, evangélico, ser mal retratado pelos artistas que fazem parte dessa elite que é preconceituosa. Se você tem um artista como Adnet, que pelo menos está tentando se libertar dessas amarras do preconceito, isso tem que ser muito bem visto e é muito bem-vindo. Então, eu acho que vale a pena ouvir o que ele tem a dizer. Eu acho que vale a pena trazer esse tipo de relato e vale a pena refletir sobre o que é chamado e vocação pastoral. Talvez para nós evangélicos, intramuros, essa seja a maior contribuição de uma discussão pública desse tipo. Porque veja só, tudo isso volta no seguinte ponto: por que uma pessoa se torna pastor, por que ela quer ser pastor, o que nós queremos dos nossos pastores e como treiná-los para isso. Se o treinamento é para abastecer uma comunidade de fé dos seus anseios espirituais, em troca de contribuições que tornarão esse pastor ou famoso ou com uma vida confortável, tudo que a gente vai conseguir gerar são narrativas parecidas com essas que o Adnet acabou de reproduzir. O chamado pastoral, diz Ricardo Barbosa, que é talvez, certamente uma das minhas maiores influências no que diz respeito a pensar a vida do pastor. O chamado pastoral e a atividade pastoral, na verdade ele está falando da atividade pastoral, mas o chamado também. A atividade pastoral é uma atividade sombria. E o que ele está querendo dizer com atividade sombria? A atividade pastoral, quando ela é verdadeiramente exercida, ela é a atividade de entrar nas histórias das pessoas, na maior parte dos casos, nos seus piores momentos. No momento do luto, no momento da violência doméstica, no momento do adultério, no momento do fracasso profissional, no momento da desorientação espiritual e da crise de fé, no momento da incompreensão das relações paternais, fraternais, entre pais e filhos, entre irmãos. E o verdadeiro chamado pastoral é um chamado para gente que, ao olhar para essas coisas, tal qual um médico olha para um corpo aberto e é capaz de lidar com aquele sangue, aqueles órgãos, sem passar mal, sem se sentir enojado, sem se envolver emocionalmente com o paciente, da mesma forma que o médico é chamado para fazer esse trabalho com uma habilidade visual e emocional para lidar com aquele pedaço da necessidade humana que uma boa parte das pessoas não está afim de fazer. O pastor ele é chamado para entrar nessas partes da vida que a gente não quer entrar. O chamado pastoral ali não é um chamado para um palco, para um espetáculo, para uma exibição de entretenimento oferecida pela eloquência das palavras, um bom microfone e um sistema de som. Um jogo de luzes e uma casa cheia, doida para aplaudir alguém. O chamado pastoral é um chamado para uma atividade sombria, que lida com um lado mais difícil da história do indivíduo. Se colocar no ar um artefato cultural, um filme, como esse que o Adnet está colocando,
nos provoca esse tipo de reflexão, eu só quero que mais e mais artistas no mundo secular produzam coisas desse tipo. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.